diretamente aqui de Palenque, aonde eu vou fazer a ativação da Vitória amanhã, quarta-feira. Hoje, por enquanto, eu dei uma passada no sítio para trazer um pouquinho da história do sítio para vocês, do que aconteceu aqui, o porquê a ativação da Vitória vai ser feita aqui de Palenque. A gente aqui atrás está com o Templo do Sol. Na verdade, a gente está num sítio arqueológico de civilização maia. Os maias receberam muitos conhecimentos, com certeza dos nossos irmãos do espaço, porque eles tinham conhecimentos fortes de astronomia, posicionamento dos astros, estrelas, inclusive esse templo do Sol aqui, ó. Todo o posicionamento, quando o Sol batia nas colunas lá dentro, dava para eles a posição exata até do período do ano que nós estávamos. Isso ajudava eles na agricultura. Então, assim, eles sabiam quando era época para semear, quando era época da colheita, quando era época. Isso tudo foi conhecimento dos nossos irmãos lá de cima que trouxeram para eles. E é bom lembrar que esses irmãos do espaço que trouxeram o conhecimento para os maias, eles não manipulavam, eles traziam o conhecimento e deixavam que as civilizações que recebessem aquela tecnologia, o conhecimento e tal, utilizassem a melhor forma possível dentro do processo evolutivo de cada um. Então não havia manipulação, eles simplesmente transmitiram a informação, transmitiram o conhecimento para aquela civilização, do mesmo jeito que o método Yetva agora vem sendo transmitido para a gente. Então não está havendo, assim, tudo isso que veio para mim agora não é para que se mexa nas pessoas, é uma ferramenta que está sendo dada para que as pessoas possam ter condição de fazer um movimento na vida delas, para crescer. A tecnologia do método Yetva veio da mesma raça, dos mesmos que trouxeram todo esse conhecimento para os maias. Então eu vejo que o que eles fizeram? Eles, na verdade, tentaram alavancar uma civilização inteira sem interferir. Eles deram conhecimento e disseram: agora se vira, malandro, né? E, infelizmente, a gente nem sempre utiliza da melhor forma, porque aí vai do nosso livre-arbítrio aqui. Os maias, de certa forma, utilizaram dentro, né, do nível de desenvolvimento deles, eles até utilizaram bem, mas a gente ainda estava num nível muito primitivo de consciência, de tudo, até porque nós já vínhamos de um processo de hibridização com uma outra raça lá de fora, que suprimiu, que tirou muito dos nossos poderes lá atrás. Então, toda a informação que foi passada, transmitida para esses que na época que viviam, né, toda essa civilização maia, asteca, toda essa informação que foi transmitida, já foi uma informação que chegou num tempo que aqueles seres já estavam muito mal trabalhados, né? Eles já haviam sido lá atrás mexidos, transformados, modificados geneticamente, mas tentou-se passar informação para ver até onde iria alavancar. De uma certa forma, alavancou, porque muita parte do nosso conhecimento mesmo de astronomia, de tudo, veio, né, dos maias. Então eles contribuíram muito até para a nossa civilização atual, com todo o conhecimento deles. Mas é aquilo. Dá-se o poder e deixa ver o que vai acontecer. Do mesmo jeitinho que o método Yetva está vindo, trazendo esse poder aí para todo mundo, fazendo essas ativações. Elas estão, na verdade, dando ferramentas para que a gente cresça, para que a gente evolua, mas a gente precisa colocar a mão na massa e fazer. Deixa eu mostrar para vocês aqui atrás, ó, o Palácio de Pacal. E eu contei aqui a história, o porquê de fazer essas ativações da Vitória, fazer, na verdade, a ativação da Vitória aqui de Palenque. Palenque, esse nome, existe aí guerra de tradução, uns acham que quer dizer fortaleza ou lugar fortificado, outros traduz como escudo protetor, mas na verdade tem uma história aqui que os guias contam, que toda essa região aqui, a cidade já tinha sido invadida diversas vezes por outras tribos que tinham aqui próximas, né? Porque é uma cidade estratégica, ela fica no alto aqui também de uma colina e ela cresceu muito, então gerou cobiça nas outras tribos ao redor. E ela foi invadida diversas vezes
e perdeu algumas batalhas, até que chegou um momento que quem assumiu o comando era uma mulher, e essa mulher, ela achou melhor abdicar do trono naquele momento, em favor do filho dela, que tinha 12 anos. Foi uma estratégia dentro da história, dentro das alianças que estavam sendo formadas, e foi uma forma dela, colocou o filho de frente, mas ela que estava governando por trás, sim. Então ela estava governando de forma oculta, né? E não só falando também, já falando também, né, em ocultismo, dizem também que ela era profundamente conhecedora dos contatos com os deuses, é o que eles aqui falaram. E esse contato com os deuses, na verdade, ela tinha contato com os nossos irmãos do espaço lá, ela era uma conectada, né, uma contatada também. E ela achou melhor colocar o filho. O filho reinou durante 80 anos, ele criou, na verdade, a dinastia Pakal. E durante esses 80 anos, foi um momento, pelo menos os 30 primeiros anos, enquanto ela estava por trás, foi um momento de muita paz, que os historiadores conseguiram levantar. Muitas alianças foram formadas durante esses primeiros 30 anos. E aí, depois que provavelmente ela faleceu, porque isso tudo não tem como provar, tá? Os historiadores vão levantando assim aos poucos a história. Mas depois que ela faleceu, algumas tribos tentaram de novo invadir e conquistar a cidade. E aí Pakal já era adulto e ele conseguiu malandramente formar alianças com todos que eram inimigos ao redor dele, se tornaram aliados. Isso foi um conceito novo de estratégia militar para a época, porque aquela coisa de quando você não pode o inimigo, junte-se a eles, né? E assim ele obteve a vitória da cidade durante todo o período de reinado dele. Inclusive ele transmitiu esse tipo de sabedoria aos filhos, aos que ficaram aí depois, né, com o reinado dele. E ele trouxe esse conceito de você se aliar ao inimigo para você poder vencer, para cada vez você se tornar mais forte e não guerrear. Então também, durante os primeiros 30 anos, enquanto a mãe dele estava por trás, foi um período de muita paz, onde não sofreram esses ataques. Todas as tribos ao redor, as outras cidades todas, pelo contrário, começaram a respeitar, e algumas cresceram muito, como Tikal, que eu acho que é próximo também. Mas aí depois que ela veio a falecer, aí aconteceu isso de algumas acharem que podia pegar o poder, né? E tentaram, mas não conseguiram. Ele venceu todas as batalhas, inclusive tem relato de uma que ele parece que não estavam esperando que ele fosse atacar, porque não era da natureza dele atacar, ele esperava para tentar, tinha estratégia própria, mas nessa batalha ele resolveu atacar e ele saiu vitorioso, porque ele, acho que era sobre Santa Helena, é um outro local que tem aqui, e foi a estratégia que ele utilizou, e a primeira vez ele saiu vitorioso e todo mundo comemorou. A mãe dele já tinha ido, né, já tinha feito a passagem, e ele comemorou. Só que ele foi tentar fazer de novo a história, repetir o que ele havia feito, e aí é que os historiadores acham que foi quando ele se deu mal, né? Na verdade, gente, a gente vai trabalhar com a energia da vitória agora, e uma coisa importante: a gente não pode se sentir, quando a gente vai buscar, querer conquistar essa energia, a gente não pode trabalhar com a arrogância, não pode trabalhar com a raiva, a gente não pode desejar o mal para o nosso inimigo, por mais que isso muitas vezes para a gente não soe, né? Como não vou desejar o mal para o inimigo? Você tem que desejar a sua vitória e não a derrota do inimigo, sabe? A morte do inimigo. Porque se você trabalha assim, você já começa a quebrar a energia correta do fluxo da vitória. Então eu creio de verdade que isso daí atrapalhou o Pakal, sabe? A primeira vez deu certo para ele, e na segunda, então contam que na segunda ele já agiu com instinto de